Bom, gente, existem muitos motivos pelos quais nós amamos usar e desenvolver para os dispositivos Apple. Hardware meticulosamente desenhado, criado com materiais da mais alta qualidade, software que foi concebido unicamente para complementar cada aspecto dessa experiência, pensado até os últimos detalhes. Esses aparelhos, eles se comunicam entre si de forma invisível, parece mágica. Na WWDC desse ano, teve um anúncio que a Apple trouxe para a gente, que passou despercebido por muitos, mas é uma coisa que vai mudar a vida de todos vocês. Boa noite, eu sou Maurício, essa é a minha talk Redimensionando Apps de iOS. Hoje a gente vai olhar com calma o que vai mudar, como vai mudar e o que a gente vai fazer com essas mudanças. Mas antes, no começo, havia o iPhone. E então Steve Jobs disse que se faça ao iPad. Desde então, o povo viu essa tela grande, bonita, e começou a falar, não, um app só nessa tela é pouca coisa, tem que caber mais. Então, foi criado o modo de multitarefas do iPad. Com tamanhos bem específicos, só podia deixar os apps dessa forma. Alguns anos depois, com a chegada do iPadOS 16, houve o lançamento do Stage Manager. E com isso, os apps no iPad puderam passar a ser redimensionados, viraram essas janelinhas bonitinhas, o usuário podia organizar da forma como ele queria. E isso vai mudar esse ano de novo. Porque a partir desse ano, os apps de iOS compilados com Xcode 27 vão poder ser redimensionados em qualquer direção para você poder usar no espelhamento de iPhone, no seu Mac, ou no iPadOS em si. Significa que, na prática, todo app de iOS agora é um app de iPad também. E não tem como você desabilitar esse comportamento. Vocês podem acreditar em mim, eu tentei. Chaves no playlist, size restrictions no UIKit, frame com SwiftUI, não dá. Você pode configurar um tamanho mínimo para o seu app, mas não o máximo. A verdade é que esse não é um assunto novo. Durante a session What's New in Cocoa Touch da WWDC 14, a Apple introduziu, com a iOS 8, o tema de adaptividade. E como que é? Como começa o processo de transformação do app em que você trabalha? Pela familiaridade. Adotando o Liquid Glass e as APIs do sistema, seu app vai ter os comportamentos de interface, de navegação, do jeito que a Apple fez e sem você precisar se adaptar. Do jeito que o seu usuário do iPhone espera. E você também não precisa gastar tempo com isso. Uma coisa importante aqui, não tem a ver com o assunto da talk, mas é que adotar o Liquid Glass e os designs novos passa a ser obrigatório com a chegada do iOS 27. Apesar disso, tem algumas diferenças de plataforma entre um app compilado no Xcode 27. E os designers vão ter que prestar um pouquinho de atenção. É pouca coisa, mas tem uma diferença. Aqui a gente tem o Apple Games, que está rodando tanto no iPadOS quanto no espelhamento de iPhone. E se vocês repararem, as interfaces elas são um pouquinho diferentes. A tab bar no iPad ela fica em cima, e quanto no espelhamento de iPhone ela fica embaixo. Também tem uma API nova, onde você pode adotar estilo de sidebar lateral com a tab. Ela chama Preferred Placement. E aqui a gente pode ver ela em uso no app Casa. O usuário do seu app ele vive em uma plataforma por vez. Então, a paridade de design entre os sistemas, entre as plataformas que você pode estar construindo, ele não percebe. Mas ele percebe que que o app que ele está usando é diferente dos outros apps no sistema. A identidade da marca ela pode vir através de tipografia, da cor, do tom e, claro, da forma como o usuário usa o app. Dá para você fazer um app que tenha a cara da sua marca sem você ter que reinventar o sistema inteiro. Tem uma session esse ano chamada Communicator Brand Identity on iOS, que é muito boa e eu recomendo que vocês mandem para todos os designers que vocês conhecem.
que fala justamente sobre como trazer a marca, mas manter os padrões do sistema. Mas vamos nos aprofundar agora nas APIs que a gente pode usar para adaptar os nossos apps para esses múltiplos tamanhos de tela e essas coisas todas. Quando você compilar o seu app com o Xcode 27, a primeira API que você vai ter que mudar isso sem ao menos rodar o app e nem ver nada, é a UI Application Delegate. No UIKit, você vai poder substituir ela pelo Scene Delegate ou o ciclo de vida de apps com SwiftUI. Os apps que ainda continuarem usando a UI Application Delegate, eles não vão abrir quando você compilar eles com Xcode 27, assim como eles também não vão, você também não consegue restringir o tamanho deles. UI Scene Delegate foi introduzido em 2019, você pode usar a partir do iOS 13. O ciclo de vida de SwiftUI foi introduzido um ano antes, em 2020. Você pode usar ele com o iOS 14. Vamos falar agora um pouco de como adaptar os layouts em si, né? A gente começa com o básico, que são as size classes. As size classes, elas são definições básicas de tamanho que está disponível para o seu app, definidas entre horizontal e vertical. E elas são divididas também entre regular e compact. Vocês lembram dessa foto dos iPads no começo? Quando o multitasking dos iPads surgiu, eles eram divididos por essas size classes só. E não tinha nem como, eu comentei, né, da size class compact, os iPads nem tinham esse modo, de forma alguma, quando era na vertical, apenas na horizontal. Esse modo ele era exclusivo dos iPhones da época. Mas hoje, qualquer app que você redimensionar pode ter compact em qualquer dimensão. Ele pode ter o tamanho que quiser. No SwiftUI, para você acessar size classes, você acessa pelo environment. E no UIKit, a melhor forma de lidar com isso é até o iOS 17 Trade Collection did change, ou a partir do iOS 17 tem um outro método chamado Register for Trade Changes. Uma outra coisa que você também pode fazer é trabalhar com View That Fits. View That Fits é uma view do SwiftUI que permite que você forneça todas as permutações de interface que você quer disponibilizar para o seu usuário, e ela vai escolher a que melhor se encaixar no espaço que ela tiver disponível. Aqui a gente tem uma série de botões com várias ações escritas do lado, né, por extenso. E na medida que a minha interface vai diminuindo, o SwiftUI ele vai encontrando. Então aqui a gente tem só os ícones, e aqui, bem pequenininho, apenas um menu de contexto. É importante tomar cuidado porque a ordem dessas views dentro do View That Fits faz diferença. Ele vai sempre pela primeira, se a primeira não cabe, ele vai para a segunda e por assim em diante. Então aqui o meu menu de contexto é o primeiro, é sempre o menu de contexto que aparece na tela. Se você precisa de mais granularidade do que as size classes e a View That Fits podem te prover, você pode ler o tamanho da tela e criar os seus próprios breakpoints. Aí você pode definir, tipo, 400 pontos é uma interface, 500 pontos de largura, outra interface, e por assim vai. Apps como o Tempo utilizam mais do que apenas as size classes e o View That Fits para se redimensionar, apresentando múltiplos tamanhos para os elementos internos na interface. Aqui a gente pode ver que eles não tá só, esses elementos eles não só se reposicionam, como eles crescem também de acordo com o tamanho disponível na janela. No SwiftUI, a melhor forma de fazer isso é com o OnGeometry Change, ou você também pode usar Geometry Reader. No UIKit, você pode usar Layout Subviews para fazer essa leitura do espaço disponível. Não é bom... Existem outras APIs também, como UIScreen.main, coisa assim, que você pode pegar os bounds da tela. Não é bem recomendado, porque essas APIs podem te retornar elas vão te retornar o tamanho de alguma tela que está conectada no aparelho, não necessariamente a tela onde o seu aplicativo está rodando. E aí você vai ter números incorretos ali para desenhar a sua interface, pode ser que quebre tudo. Quem já desenvolveu apps para iPad vai conhecer também a chave UI Requires Full Screen.
Essa chave ela era utilizada para fazer o opt-out daquele modo de multitarefas que eu mostrei antes, forçava o app a ocupar a tela inteira do iPad. É muito utilizado para jogos, mas alguns apps também usam. Essa chave ela foi deprecated na WW do ano passado, e a partir desse ano o comportamento dela vai mudar. Então ela continua existindo, vocês só não devem adotar ela. Quando ela está ativada, o app ele continua redimensionando, mas em passos discretos. Então o usuário ele redimensiona, solta e aí o layout redesenha de novo. Ele fica esticado, feio assim. O comportamento de quando ela está desativada é de apenas calcular a sua interface e fazer os elementos fluírem, os elementos se reposicionarem de forma fluida. Jogos como o Amargana também podem adotar essa chave, onde são interfaces onde o redimensionamento é um pouco mais custoso, né? Então ele pode se aproveitar e utilizar ainda para quando o usuário terminar esse gesto. Ou no espelhamento do iPhone, quando ele terminar de arrastar a janelinha. Outros elementos que continuam existindo e vocês podem usar eles para diferenciar entre plataformas são UI User Face Idiom e Interface Orientation. A UI User Interface Idiom ela pode ser usada para diferenciar, por exemplo, entre o iOS e o tvOS, mas não é recomendado que você use ela para diferenciar entre um iPhone e um iPad. O UI User Face Interface Orientation segue a mesma orientação. Vamos dar uma olhada aqui no Apple Games de novo. É a mesma interface, mais ou menos o mesmo tamanho, sendo exibida da mesma forma, em dois aparelhos diferentes. No iPad, o UI User Face Idiom dela é Pad e a orientação dela é Landscape. No iPhone, no espelhamento, ela vem como Phone e a orientação da tela, apesar dela ser mais larga do que alta, ainda é Portrait. É interessante que vocês não fiquem distinguindo entre tipos de aparelhos, até porque o maior tamanho de janela que você consegue no espelhamento de iPhone, que é esse, é mais ou menos o mesmo tamanho de um iPad mini. Então só vai ser trabalho dobrado para vocês. Vamos ver na prática como que você pode olhar para o seu app e aplicar essas mudanças todas. Esse é Joguei. Joguei um app que eu criei com um amigo meu para resolver um problema bem chato que a gente tinha. A gente compra mais jogo do que a gente tem tempo para jogar. A gente esquece dos jogos que a gente já jogou. A gente vai lá, compra mais e a gente só vai acumulando esses jogos. Então a gente criou um app para catalogar e ver como que a gente está, se faz sentido comprar uma coisa nova ou não. E, bom, essa é a home do app, onde eu investi a maior parte do meu tempo. Ela é um grid baseado no tamanho dos itens, então ela encolhe e expande de acordo com o espaço que ela tiver. Não preciso fazer nenhuma mudança aqui. Uma das features mais legais de você ficar catalogando as coisas que você está jogando é que você pode trazer estatísticas, né? Criar dados e ver os dados através disso. Então a gente criou uma tela de estatísticas, onde você pode olhar um relatório mensal, quantas horas você jogou aquele mês. É tipo o Spotify Wrapped, o Apple Music Replay, só que para os seus jogos. E assim que ele fica em telas do iPhone, pequenas. É tipo, para melhorar, mas é ok. Só que numa tela maior, como a de um iPad, ela fica com um baita de um espaço vazio. O layout não está quebrado, mas a usabilidade pode melhorar, né? Então, depois de conversar muito com o meu amigo que fez o app comigo e com o meu amigo imaginário, o Claudinho, a gente chegou nesse protótipo de como a gente poderia adaptar a interface do nosso app. O Cloud Design ele é bem legal para prototipar, mas se vocês tiverem alguma dica de como fazer ele chegar mais perto do design final, por favor me digam, porque eu não consegui. Esse foi o design final. Tem espaço para melhoria, mas ele já está muito melhor adaptado ao redimensionamento das janelas, a toda essa realidade nova. A parte de cima eu uso as size classes para fazer essa distinção e a parte de baixo é só uma grid que se redimensiona de acordo com o tamanho dos itens.
Por último, a última coisa que a gente vai ver é a tela onde a gente cadastra os jogos. No iPhone, ela é uma cheat, que você pode invocar de quase qualquer lugar do app, e funciona bem. Mas eu acho que em telas maiores a gente pode adaptar e ocupar melhor esse espaço. Então, com o uso das size classes, eu escondo a capa do app que está na lista e mostro uma do lado, e fica bem mais adaptado para telas maiores assim. Agora vamos falar de um assunto polêmico, que são as deadlines. Começando pelo Xcode. Em setembro de 2021, a Apple lançou o Xcode 13 e o iOS 15. Setembro de 2022 foi o Xcode 14, setembro de 2023 o Xcode 15, em setembro de 2023 o Xcode 16, 24, 25 e por aí vai, até chegar em setembro de 2025, a gente teve o Xcode 26 e o iOS 26 lançado junto. Historicamente é sempre em setembro, a gente não tem nenhum indício esse ano para acreditar que vai ser diferente. Então isso dá para a gente mais ou menos 2 meses para fazer todas essas mudanças. 12 anos e 2 meses, né, gente? Por favor. E também tem a data de atualização do SDK mínimo, que é quando a gente é obrigado, de fato, a ir para essa versão nova. Que aqui a gente também segue um padrão histórico mais ou menos parecido, só que para o mês de abril. Então a gente vai ter bem mais tempo, né? 9 meses. Tem gente que tem um filho inteiro nesse tempo, né? Então, pô, vamos atualizar o app de vocês, por favor. Em resumo, qual que é o seu dever de casa quando vocês chegarem amanhã? A gente vai dividir em alguns passos. Primeira coisa que você vai fazer é baixar o Xcode 27 e vai migrar do App Delegate para o Scene Delegate e para o ciclo de vida do SwiftUI. Depois, você vai sentar, agora o app está rodando, vamos olhar as telas e ver o que a gente precisa atualizar agora, conversar com os designers e entender quais são as partes onde é mais necessário atuar agora e quais partes a gente pode deixar para depois. E, como eu disse, 2 meses até a gente poder lançar essas atualizações na loja. Junto com o Xcode 27, a Apple lançou o Device Hub, que substitui o simulador. Tem um botão no topo da janela que faz o seu app entrar no modo de redimensionamento. Então deixa tudo bem fácil para a gente testar e descobrir e ver esses modos todos de layout que podem acontecer no seu app. É bem tranquilo, né, de fazer essas coisas com SwiftUI. E, bom, dito isso, a home do Joguei é uma Collection View. Se você não tem tempo de migrar para o Xcode 27, ainda está no Xcode 26, não tem problema. Você não precisa subir para a loja, mas você pode adicionar um target de iPad no seu app e rodar ele e ver como é que está a situação ali mesmo. Você vai ter 9 meses até você ser forçado a subir para o Xcode 27, mas a parte legal é que todas as mudanças que você fizer agora, você já pode subir na App Store. Os apps como Ivory, eles adaptam o design de telas menores para telas maiores com soluções bem simples. Ao invés de repensar o fluxo inteiro deles para uma tela maior ou coisa assim. Você também não precisa revolucionar o design inteiro do seu app só porque ele vai ficar um pouquinho maior. E como tudo hoje em dia, né, gente? O Xcode 27 vem com skills de modernização para você mandar os seus agentes fazerem o trabalho por você. Você também pode exportar essas skills para usar elas em qualquer outro harness, seja um Cloud Code, Codex da vida, sem precisar usar elas pelo Xcode. A verdade é que agora a gente vai meio que se equiparar ao resto da indústria, né? Os desenvolvedores web, por exemplo, eles já têm que lidar com 1001 tamanhos de janela há décadas, né? E, nem se fala da galera verde aí, né? Alguém aí já fez um app em T? Eu não quero nem pensar como é. Então, é isso, gente. Milhares de apps na App Store eles já estão prontos para isso. Mas e o seu? Quando é que vai fazer parte disso? E sim, o app da CNH
que vocês viram ali, de fato, ele está adaptado para o iPad. A título de curiosidade, quem aqui já usou quem usou o Xcode 6? Nossa, ninguém tem. Acabei de denunciar a minha idade. Bom, vocês não vão lembrar, vocês não usaram o Xcode 6, mas naquela época surgiu um simulador redimensionável que a Apple encorajou muito as pessoas a usarem e testarem os apps. E depois, quando o Xcode saiu, de fato, eles removeram, porque foi quando saiu o iPhone 6 e o 6 Plus. Eram tamanhos de tela que ainda não existiam e eles queriam que as pessoas pudessem adaptar os apps, mesmo de iPhone, que não funcionavam em iPad e tal. Quem sabe, né, a gente tem uma mudança desse nível esse ano. E é isso, gente. Essa foi a Talk. Muito obrigado. Quem quiser o meu contato, depois eu passo, porque eu vou perguntar, quero saber se vocês têm dúvidas ou querem trocar uma ideia, falar alguma coisa.